Olá, tudo bem com você? Meu nome é Valéria Souza Rocha, sou psicóloga e também mentora de mulheres. E hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre feridas do passado. Será que existe alguma relação entre aquilo que você viveu lá na sua infância com o que você vive atualmente? Será que existe uma correlação com situações que vão se repetindo na sua história e feridas que talvez você possa estar carregando lá da sua infância ainda? Problemas no casamento, dificuldades e relacionamento no trabalho, autocuidado, falta de limites saudáveis, doenças, talvez medo, ansiedade, depressão. Será que existe a correlação entre o que acontece hoje e aquilo que aconteceu nos primeiros anos da sua vida? A ferida emocional pode surgir quando nós somos muito pequenos e, às vezes, ela chega sem notarmos. Aquelas relações que são com nossos pais, mães, né, com os nossos cuidadores no geral, vão impactar no desenvolvimento do nosso sistema nervoso, na aquisição e no bom desenvolvimento de diferentes capacidades, como a regulação emocional, aquilo que eu estou sentindo, entre expressar ou não aquilo que eu sinto, também na capacidade de construir vínculos e também naquele controle dos impulsos. Então, eu pergunto: se analisarmos a nossa família de origem, a nossa relação com os nossos primeiros cuidadores, será que era legal? Será que era boa? Famílias em que se educa à base da agressão verbal, psicológica e física, vai fazer com que essas crianças se desenvolvam como adultos com um padrão de medo. Ou seja, ela vai ter medo de se aproximar tanto assim de outras pessoas, porque vai, né, ter aquela insegurança, porque quando ela lá na infância se aproximava, existia um padrão, alguém sempre batia nela, né? Então a criança, mesmo se conectando aos seus pais ou aos seus cuidadores, ela não se sente segura e não se acalma. A família, o pai e a mãe, sempre poderia estar ausente. Então, aquela criança que o pai e a mãe sempre estavam ausentes, ela vai entender que nunca tinha alguém ali para ela. E também tem aquelas famílias que os cuidadores são, muitas vezes, amorosos, presentes, conectados com a criança, em alguns momentos, mas não em todos. Então, em outros momentos, o contrário também é verdade. Eles são negligentes, ausentes e agressivos. O que que essa criança vai aprender? O que que você acha, né? Uma hora o cuidador está ali, outra hora não. Então, todos nós, seja adulto, adolescente, mas principalmente a criança, ela vai sentir a grande necessidade de sentir-se amada, conectada, olhada. E se isso não acontece, ela vai fazer de tudo para se adaptar, para compensar esses sentimentos que ela vai tendo de acordo com as experiências dela, para fazer parte daquela família. E isso tudo de uma forma inconsciente. Então, imagina aquela criança que cresce não se sentindo amada. Então, ela vai fazer tudo para conquistar, para sentir-se amada. Tudo isso, né, nós falamos que é inconsciente porque nós não pensamos assim. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. O cérebro, ele sempre vai querer nos proteger. Então, essa conexão é tão importante que a criança vai fazer qualquer coisa para conseguir isso. Então, imagina aquela pessoa que pensa assim: eu não consegui o que eu preciso desde cedo na minha vida, do meu cuidador. Então, a maneira como eu vou sobreviver é que eu não vou precisar nada de ninguém. Então, é aquela pessoa, né, que depois adulto, ela vai tendo um padrão de não confiar plenamente em ninguém. E isso vai provocando distanciamento emocional nas relações. Eu não sei se posso confiar em você. Eu não sei se você vai estar lá para mim. Então, eu não quero esperar nada da outra pessoa, né? Então, esse distanciamento é uma insegurança. Mas tem aquela pessoa que pensa diferente.
eu sinto que realmente eu não recebo muito de relacionamentos. Então, é melhor eu tentar obter algo de você. É como se fosse tirar um proveito. Mas, né, então, as pessoas, né, vão tentando se adaptar ali à sua realidade, sempre procurando uma certa conexão, ou, mais importante, sempre procurando uma proteção. O que seria ideal? O ideal seria um vínculo seguro, um vínculo de amor, de respeito, né? É uma relação que seria de confiança, de previsibilidade, sintonia na comunicação com os cuidadores. Então, a criança teria essa conexão com pessoas. Quando eu falo previsibilidade, por exemplo, ela sabe que se ela sentir fome, ela vai receber o alimento. Ela sabe que se ela estiver nervosa, irritada, com raiva, alguém vai ali, vai abraçar, vai tentar explicar o que ela sente, vai ensinar para ela como expressar de uma forma saudável aquilo que ela está pensando ou sentindo. Então, essas pessoas vão dar para essa criança uma base segura. Então, quando adulto, ele provavelmente vai pensar assim: eu sou digno de ser visto, as minhas emoções valem a pena, eu posso sentir o que eu sinto e posso comunicar isso a você, e permito que você faça o mesmo. É aquele adulto mais seguro do que sente, né? Não fica tentando esconder ou manipular outras pessoas de acordo com os sentimentos, com as emoções. Isso, né? A criança que cresce, se desenvolve de uma forma saudável, ela vai entender que as pessoas podem respeitar o que ela pensa, respeitar o que ela sente, e ela vai ter conforto para manifestar tudo isso, né? Ela vai estabelecer relações saudáveis, ao mesmo tempo que vai conseguir colocar limites claros e flexíveis. E aí, você pode estar pensando, puxa, os meus pais foram maus para mim. Será que vale a pena a gente ir por esse caminho? Procurando culpados? Nem sempre, né, gente? Muitas vezes aquele pai, aquela mãe, estava passando ali por momentos de depressão, talvez de luto ou hospitalizados. Né? Por exemplo, uma mãe com filhos que passam por abusos sexuais, muitas vezes ela também carrega uma história de abuso sexual. Então, eu creio que menos julgamento, vamos olhar para a nossa história de vida, olhando para quem eu sou hoje. O que eu posso fazer, então, para melhorar, para resolver essa dor que eu sinto, essa dor que atrapalha a minha vida hoje. Então, eu creio que não somente essas questões, né, essa falta talvez de vínculo, pode fazer com que o adulto carregue dores emocionais. Mas ele pode ter passado por outras situações, né, que nós chamamos até de trauma. Por exemplo, abusos sexuais, ou se de repente aquela criança testemunhava frequentemente violência familiar, de repente a mãe que apanhava constantemente do pai, ou ter testemunhado qualquer outra forma de violência, ou ter passado por um desastre natural, ou um acidente de carro, talvez ter perdido alguém significativo na sua infância. Então, tudo isso pode ser dores que a criança, que o adulto depois vai carregar. Trauma, quando nós falamos em trauma, trauma é uma ferida dolorosa que marca, que aprisiona suas vítimas em crenças, em atitudes limitantes, resultantes da interpretação daquela experiência traumática. Mas o trauma em si não é o evento, somente o evento. Não é aquilo que aconteceu com você, e sim o que aconteceu com você depois disso. Então, aquelas marcas que ficam. Se você não conseguiu ter mesmo um suporte emocional, um acolhimento, né? Se isso tudo não foi tratado e fica ali,
aí pode estar afetando a sua vida hoje. Então, tudo aquilo que foi passado, mesmo que não numa memória tão explícita, mas aquela questão da ativação nervosa, o que aconteceu no seu corpo, uma tensão, como se fosse um estresse, pode ficar aprisionado aí no seu corpo. Essas memórias ficam ali, se não forem tratadas, né? Eu falo memórias como um todo, memórias emocionais. Essas memórias, se não forem tratadas, elas podem, de tempos em tempos, aparecer, né? De acordo com um gatilho emocional que aconteça, ou um estresse. Então, tem um doutor Gabor Mate, que ele fala que quando ele fala sobre gatilho emocional, ele fala, tá, o gatilho é algo externo. Só que se eu prestar atenção, um gatilho só vai fazer com que algo exploda se aquilo explosivo já estiver ali. Então, imagina, se eu estou passando por uma situação que me lembra algo lá do passado, né, num sentido de estresse, e aquilo funciona como um gatilho, eu só vou explodir ou implodir se o material explosivo, ou seja, de repente uma raiva, um sentimento de medo, já estiver dentro de mim. Então, isso tudo pode acontecer, essa ativação, e desencadear comportamentos, pensamentos, falas e mesmo um estado emocional muito prejudicial para você e também para aqueles que estão à nossa volta. O nosso cérebro vai sempre querer nos proteger. Então, nossas respostas a situações semelhantes àqueles que passamos pode nos lembrar. Por exemplo, o pai gritava com a criança, com a menininha. E aí a menina cresce, casa, e aquele marido que, embora sempre fosse da paz, tranquilão, um dia ele chega lá irritado do seu trabalho e grita com ela. Aí aquela esposa, ela vai fazer uma relação, o cérebro dela vai fazer uma relação quando ela era aquela menininha de 5 anos que o pai dela gritava. E aí vem o quê? Aquele turbilhão de emoções, e a resposta pode ser também desastrosa. Por quê? Porque ela está ativada emocionalmente. Então, a nossa mente nos protege dessas situações, criando bloqueios que atrapalham a continuidade da nossa vida em seu fluxo natural. Então, porque nós vamos sempre querer nos proteger. E nem sempre essa proteção ela é a mais saudável possível. É como se nós passássemos a vida toda nos protegendo de ocasiões semelhantes às que deixaram feridas, porém impedindo que nós pudéssemos seguir adiante. Se eu não sou curado, os traumas vão fazer parte da minha vida. Essas dores, essas feridas vão me acompanhar. Então, quando eu não curo o trauma, né, na raiz, tudo isso vai afetar a minha vida no presente e também vai influenciar o meu futuro em vários âmbitos. Vai influenciar os meus relacionamentos. Então, eu tenho que pensar, se eu não for curado, eu vou carregar um trauma. Então, estou propenso a que meus relacionamentos fracassem, que o meu convívio familiar, quem sabe, não seja como eu esperado, talvez eu não conquiste todos os meus desejos, talvez até mesmo a minha saúde não esteja em dia. E mesmo que eu fique tentando compensar, né, compensar, eu vou sempre estar cansada. Aquela pessoa que sempre vai estar cansada, exausta. E muitas vezes ela não sabe por quê. Porque ela está no modo ativado. Então, a influência do trauma em nossas vidas vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Impede que nós nos conectemos com nós mesmos, com o mundo que queremos para nós e com o nosso próprio estado emocional. A ferida costuma ser a base de muitos transtornos, né? Muitas vezes a pessoa está ali com uma depressão,
porque ela está carregando uma dor muito antiga. E às vezes eu posso até pensar assim: quem mais te feriu? Pensa aí na sua vida. Pensa na sua história de vida. Quem mais te feriu? Sabe quando a gente vai tomar banho de sol na praia? Verão, aquele banho de sol. De repente, um dia de mormaço. E eu esqueço de passar o protetor solar, porque eu pensar, não vai aparecer o sol. E eu fico lá brincando na areia, brincando na praia. De repente, o sol aparece. E eu me queimo. O que acontece quando eu estou queimado, a minha pele queimada? Até abraço dói, não é assim? É essa mesma relação. Quando eu estou ferida, eu tenho dificuldade até mesmo de ser acolhida e de receber carinho. Se eu não trato a ferida, a tendência é eu também acabar vomitando os outros. Sabe quando a gente joga os problemas ou afeta as outras pessoas com os nossos problemas, com a nossa impaciência? Então, uma pessoa doída, uma pessoa que se sente ferida, ela fere também. E eu quero perguntar para você também, quem é a pessoa que você mais feriu? Existe alguém aí que você feriu? Se nós somos bons, nós abençoamos as outras pessoas com a nossa bondade, com a nossa generosidade. Mas se nós temos problemas, carregamos um problema muito forte, nós também podemos tornar um problema na vida de outras pessoas, na vida daquelas pessoas que caminham conosco. E normalmente as pessoas que estão mais perto são as pessoas que nós mais amamos. Pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Então, eu quero propor que você olhe para a sua vida agora e busque soluções para a sua dor, para a sua ferida, ou quem sabe para o seu trauma. Claro, eu vou dar aqui pequenas dicas para tentar amenizar essa dor. Mas se você sente necessidade, busque um profissional, um psicólogo, né? Uma pessoa que estudou, se formou, passou anos na universidade, fez cursos de formação e procura conhecimento para te ajudar. Uma pessoa que sabe o que está fazendo. Mas vamos pensar em coisas que você mesmo pode fazer por você. Primeira, reconheça que sim, existem feridas na sua vida, mas você precisa pensar quais são elas e também o que você sente. Que nome ela tem? Será que ela foi um abuso? Foi uma violência? Você testemunhou alguma coisa horrível? Você perdeu talvez pessoas significativas? Ou quem sabe você passou por situações de abandono, de medo, de humilhação, de rejeição, talvez também da falta de confiança. Então, primeiro exercício, digamos assim, pense qual o nome da sua ferida. Depois, pense que sentimentos, que emoções elas te causam. Será que é uma ferida só? Será que são várias? Né? Muitas vezes a pessoa é vítima de várias feridas. Será que você passou por uma ferida de injustiça? Será que você foi constantemente depreciado lá na sua infância? Talvez era chamado de feio, de gordo, de fraco, de burro. Quais foram as suas experiências na infância? Será que você passou por um ambiente que era de abuso, talvez não físico, não sexual, mas psicológico? O tempo todo alguém falava coisas que deixavam você triste, sem energia? Será que você, ao contrário disso, cresceu num ambiente de superproteção? Só que depois, com o passar do tempo, você percebeu que a vida não era aquilo. E seus pais, aquelas pessoas que te protegiam, já não estavam mais lá para continuar te protegendo. E você percebeu que hoje você se sente inseguro.
Será que constantemente você passava por comparações diretas ou indiretas? Ou talvez faltou apoio e também palavras de incentivo? Nós podemos pensar sobre tudo isso. De repente você pensa assim, puxa, existiu algo que eu passei na minha vida, mas o meu irmão, a minha irmã, não sente ou não vê da mesma forma. Para ele ou para ela, não, isso não fez diferença alguma, mas para mim, isso é uma dor que eu carrego. Por que que isso acontece? Porque cada um vai ter as suas experiências de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua forma de interpretar aquilo e vai dar um significado. Então, todas essas experiências são muito subjetivas. Para um pode ter ficado na memória, ter ficado como se fosse uma impressão ali, uma impressão na alma de uma forma e para o outro não. E também vai, algo que pode variar se a criança recebeu suporte emocional ou não, né? Será que teve alguém ali para escutar a sua dor, para entender, para te ajudar a dar um significado para aquilo, para te explicar ou dar um nome para aquela emoção que você sentiu naquele momento, que te ajudou a expressar de uma forma saudável, né? Então, tudo isso pode influenciar nisso que você carrega, se é uma dor ou não, né? Se é uma ferida ou não. Tudo isso pode fazer uma certa diferença. A segunda dica é: seja compassivo com você mesmo. O que é isso, compassividade? É o mesmo que compaixão. Tenha um olhar de compreensão e de compaixão a você mesmo. Entenda o que você passou. Entenda, olhe com compaixão. Pense assim, se fosse um amigo seu que passou pela mesma situação, que palavras você poderia falar para confortar esse amigo? O que você poderia perceber que esse amigo estivesse precisando? Quais são as necessidades? E é mais ou menos isso. Você vai ter que olhar para você mesmo e pensar: quais são as minhas necessidades agora? Será que de repente não é importante agora eu fazer uma pausa, respirar fundo, profundamente e se abraçar no sentido de mesmo emocional e fazer com que você se sinta acolhido, acolhida? Se naquele momento de dor lá do passado faltou esse acolhimento, alguém que pudesse te abraçar, te ajudar a entender aquilo que estava acontecendo, você hoje, como adulto, você pode fazer isso por você mesmo. Procurar se acalmar, né? Entender, prestar atenção na sensação física, né? Então você estava lá numa agitação e de repente você respira fundo. Você tenta se conectar com você mesmo, né? Então você vai querer buscar uma diminuição dessa agitação que está no corpo, na mente, nas emoções. Vai procurar diminuir esses pensamentos trágicos, se fazer presente diante daquele próprio sofrimento. Não precisa negar, você precisa sim reconhecer aconteceu. E aí, observar o que eu senti naquele momento. Quais emoções, que sensações no meu corpo estavam presentes naquele momento. Como eu posso fazer para entender isso que eu estou sentindo, não julgar o que eu estou sentindo, mas aprender a expressar essas emoções. Eu preciso me sentir salvo daqueles perigos. Entender muitas vezes qual ou quais comportamentos, quais pensamentos e até mesmo quais falas, atitudes
são ou fazem ligação com aquilo que aconteceu no passado. Por exemplo, se eu passei por um momento de rejeição lá na minha infância, e hoje eu me afasto das pessoas porque eu já me sinto rejeitado, mesmo sem evidências que as pessoas estão me rejeitando, eu posso tentar entender se aquilo está na minha mente somente, e tentar mudar isso. Eu posso me comprometer comigo mesmo, procurando resolver tudo isso. Proteger, sim, meus sentimentos, minhas emoções, mas, ao mesmo tempo, dar passos para a resolução de tudo isso. Por exemplo, se na minha infância, adolescência, eu passava por situações de abusos emocionais, eu posso, de repente, a partir de agora, tentar estabelecer limites e me comprometer com a minha própria segurança emocional. Muitas vezes nós não olhamos para um alinhamento que nós devemos ter. Muitas vezes nós falamos sim, quando lá no fundo queríamos dizer não. Será que eu falo ou eu faço aquilo que está em concordância com o que eu estou pensando ou sentindo? Quantas vezes você fala algo que está totalmente discordante com aquilo que você pensa ou com aquilo que você sente? Ou quantas vezes você tem algumas atitudes concordando com outras pessoas, mas totalmente ao contrário daquilo que você realmente queria? E você também pode prover aquilo que você está precisando. Entenda quais são as suas próprias necessidades e se comprometa com você mesmo. Nós precisamos entender que antes de oferecer para o outro a bondade, a compreensão, o apoio, a gentileza, eu preciso entender que eu sou digno, eu sou digna de receber a gentileza, a compreensão, o apoio. Então, eu posso me motivar através do amor próprio, da autobondade, a entregar tudo aquilo que eu preciso, as minhas necessidades. Eu preciso aprender a me conectar com a minha essência, a me conectar com quem eu sou de verdade, com o meu eu autêntico, para então entender e me conectando, conhecer quem eu sou e superar essas histórias todas do meu passado. E talvez você guarde lembranças, mágoas, ressentimentos. E eu quero contar para vocês uma história para finalizar esse momento. Você conhece a história do elefante preso na corda? Era um elefantinho naquele tempo que podia usar animais em circos. Hoje não pode mais, né? Mas naquele tempo, há muito tempo atrás, um dia um elefante chegou num circo e ficou preso numa pequena estaca de madeira, bem pequena. E ele, filhote, tentou fugir, preso numa corda naquela estaca, tentou se afastar, tentou romper com aquela corda, mas ele não conseguiu. E ele tentou mais uma vez, um dia após o outro foi tentando. Mas no final ali de uma semana, ele desistiu, porque ele viu que ele não conseguia sair e ir embora, sair daquele aprisionamento. E ele continuou ali. Só que o tempo foi passando, e o elefante foi crescendo. E ali estava aquele elefante, eu não sei quantas toneladas, mas um elefante é muito grande e pesado, né? Aquele elefante tão grande, tão pesado, que se ele tivesse consciência da sua força e do seu tamanho, numa simples corrida ele conseguiria
romper aquela corda que prendia ele naquela estaca e avançar na vida. No entanto, ele não sabia da sua força e do seu tamanho. E ali ele permaneceu, preso numa pequena estaca de madeira. Essa história, eu penso que pode servir como uma analogia sobre a nossa vida. Quem sabe naqueles momentos de infância, naqueles momentos em que sentimos fracos realmente, que não sabíamos como romper com aquilo tudo que estava acontecendo conosco, naquele tempo, lidamos com as situações da melhor forma possível, tentando nos proteger. Mas hoje você cresceu. Hoje, talvez, você não tenha consciência do seu tamanho, da sua força, da sua potencialidade. Tente sair desse lugar de dor, desse lugar de aprisionamento, e se conecte com a sua própria essência. Um abraço e até a próxima.